Bom, caiu no tema aqui, correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir. E, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Bom, graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais esse encontro, Pai. Nós agradecemos, Jesus, a presença desses amigos espirituais, trabalhadores da Seara do Pai, esses irmãozinhos que estão sempre nos ajudando, Pai querido, nos amparando, nos incluindo, os trabalhadores do Divino Espírito Santo, Pai. Nós pedimos, Senhor, que eles permaneçam conosco, Jesus querido, que abençoe esses irmãozinhos que estão desencarnando dessa doença, Pai querido. Acalenta o coração dos seus familiares também. Nós te pedimos, Jesus, olhai por todos nós, Pai, que precisamos muito de Ti. Que esses irmãozinhos que estão nos leitos dos hospitais, que estão desamparados por essas crianças abandonadas, por todos aqueles, Pai, que ainda não Te conhecem, estenda a sua mão sobre todos nós, Jesus. Te pedimos, Pai, fica conosco, Senhor, nesta semana que se inicia, durante o nosso estudo, em todos os momentos, Pai, pois precisamos muito de Ti, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos começar um novo tema, né, que é das evocações, no capítulo 25 do nosso livro dos Médiuns. E aí, como o João já se colocou aí que está com o livro, eu vou pedir para ele começar lendo. Pode ser, João? Pode, só um segundinho. 25. E capítulo 25 das evocações. Está começando o mesmo estudo. Já achei. Das evocações. Considerações gerais. Espíritos que se podem evocar, linguagem de que se deve usar com os espíritos, utilidade das evocações particulares, questões sobre as evocações, evocações dos animais, evocações das pessoas vivas, telegrafia humana. Considerações gerais.
Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao vosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ter ele que é apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente de seu modo próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de se entreter conosco. Em nossa opinião, isto é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos que os queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente, e sabe-se que é daí resulta a chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo e opomos, assim, uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá, muitas vezes, para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Continua? João, a gente podia comentar, né, esse primeiro parágrafo aí. Tá bem. Eu grifei algumas coisas, mas eu gostaria até de ouvir você e todos que participam da mesa mediúnica, né, porque eu não tenho experiência, né, mas me chama a atenção aqui a primeira coisa que eu achava que sim, que jamais deveria se evocar um espírito, né, que eu não sabia até agora estudando, né, e aqui eu estou vendo que não, né, pelo contrário, né, a gente para que qualquer espírito, que assim, como a gente está rodeado de espíritos que nem, né, não são tão bons assim também, né? Então é um risco que a gente corre, né? Não direcionando esse chamado. É isso que eu entendi em um desses textos aqui. Mas pode falar, João, desculpa. Não, pela essa primeira parte que eu li, eu acho que ela se explicou por si só. Porque na metade eu esperava não estar errado, mas eu achava que a gente deveria chamar mesmo a quem a gente gostaria de dizer, como aqui se explicou. Se a gente não pedir a quem a gente gostaria de se comunicar, é como deixar uma porta de uma casa aberta para que qualquer um que passe na rua, que tenha vontade, possa entrar. Quando você convida alguém, quando você conversa, e aqui, como diz, a gente está evocando um espírito em particular, eu acho que a probabilidade de que seja realmente ele é bem maior, porque você já está criando um laço ali. No momento que você já pensa no espírito e você já chama, aquilo você já traz uma sintonia, então torna aquilo mais possível de não ser enganado, é o que eu penso. Ao modo que quando você simplesmente não chama por ninguém, você chama qualquer um, você pode ter um risco muito maior de que qualquer pessoa, qualquer espírito possa te responder. E, infelizmente, como aqui diz, a maioria dos que nos cercam são os nossos irmãos inferiores. Então, podemos ficar à mercê dessas comunicações. É isso aí. Alguém quer fazer mais algum comentário? O João pode prosseguir. Então, vamos lá. Continua, João, por favor. Ô, Alessandra, é que eu tenho que sair lá de baixo para vir para cá. Olha só, essa evocação é do tempo de Kardec. Hoje em dia, na mesa mediúnica, pelo que eu entendo,
pelo que eu participo, não é aconselhado você invocar espírito nenhum. Porque quando o espírito vai se comunicar, ele já está designado para aquela tarefa ali. Você pode querer chamar um espírito, mas nem sempre, você não conhece, ele tem condição de se comunicar. Já houve caso, como diz Chico, o telefone toca de lá para cá. Já teve mistificação, espírito passando por A ou por B. Você não está vendo, você não tem evidência, sabe? Existe uma pessoa, ela é conhecida de uma pessoa que eu conheço, esses negócios que o pessoal fala assim, que eu já até comentei aqui, o pessoal vai a esses lugares querendo receber mensagem. Ela botou o nome lá, botou o nome dela, mas só que a pessoa lá, quando deu a comunicação, deu como se ela que estava dando a comunicação. Deu errado. Aí eu acho que foi uma mistificação. Ela queria uma mensagem da mãe que tinha morrido. Então o espírito, em vez de dizer que ela mãe, disse que ela que estava se comunicando. Ela nunca mais voltou. Ela aprendeu uma lição. Você não pode fazer isso. A espiritualidade está ali, inclusive quando você está à mesa mediúnica, a espiritualidade pede para você se concentrar no trabalho que está sendo feito. Porque naquele momento que você está lá, uma equipe espiritual está visitando a nossa casa, trazendo de lá os espíritos que estejam atrapalhando de alguma forma, que não deva ficar. Eles estão visitando a nossa casa. O espírito que vai dar a comunicação ali é o espírito que já está escalado. Às vezes, uma comunicação só e uma doutrinação só vale para todos os espíritos que estão ali ouvindo naquela reunião. Inclusive, lá fora tem um alto-falante que é estendido para os espíritos que não podem entrar. Eu, na mesa mediúnica que eu frequento, não é aconselhado ninguém evocar espírito, não. Nesses anos todos que eu frequento, João, você que frequenta a mesa mediúnica, já vimos evocar algum espírito lá? Não. O espírito vai se comunicar àquele que tem necessidade. Por exemplo, o meu pai, quando meus irmãos estavam para desencarnar, o meu pai foi à mesa mediúnica. Meu pai faz mais de 30 e tantos anos que ele está. Minha mãe nunca deu comunicação. Mas o meu pai, ele foi, sem ninguém pedir, sem nada. Ele já foi me preparando para me consolar para o desencarne dos meus irmãos. Quando meus irmãos iam... Eu não pedi meu pai para ir lá. Nada disso. Não é aconselhável, porque pode haver uma mistificação. Valquíria, você também que já participou de reunião de desobsessão, não é, Valquíria? Não, com certeza, eu concordo, Lúcia. Mas as outras questões estão explicando isso aí que você está colocando agora antecipadamente. Se continuar a leitura, vai perceber que está esclarecendo isso aí que você está falando. Porque quando eu, por exemplo, assim, o mentor da casa, ele pode ser evocado, né? Não, o mentor, sim. O mentor, sim. Estão ali para trabalhar com um trabalho que já está na sequência, né? Já está na sequência, não é pela primeira vez. Também pode ser aguardado, pode ser convidado a se comunicar, se ele ainda está quieto, né? Ele pode ser convidado, porque um trabalho já está em sequência. Essa evocação que você está falando, que eu penso, é uma evocação assim, que eu acho assim,
uma coisa mais que você não está numa hora certa, numa reunião determinada, fora da casa espírita, um lugar assim, eu acho, dessa forma que não se deve comunicar. Mas, de outra forma, numa casa como a nossa, como outros, até na nossa vibração nós já estamos comunicando. No nosso pensamento já estamos comunicando. Já estamos, né, assim, tentando falar com eles, né, evocando, né, a palavra surgiu. Já estamos evocando até no nosso pensamento. Na hora que a gente chega lá e já começa o trabalho, a gente já está... E, inclusive, os espíritos já estão preparados para aquele trabalho. Eles já foram preparados, não precisa nem se evocar. Eles já estão ali, como você falou, destinados ao trabalho. Mas existe possibilidade de algum espírito, às vezes, que esteja meio acanhado, que esteja tímido, e o diretor da casa saiba que está acontecendo aquilo, perceba, né, dentro da sua capacidade de trabalho, o mentor, e ajudar aquele espírito a ele chegar, a se comunicar, a dar a sua palavra, que às vezes ele está quieto, está tímido, né? Está ainda sem ambiente. Essas coisas podem acontecer. Mas não invocar. Mas aí não está invocando. E deve acontecer. Não sei, né? Não, Valquíria. Olha, existem determinados espíritos, por exemplo, quando Cláudia está lá recebendo, um espírito está junto dela, seu Ivan percebe. Ele não quer dar a comunicação dele. E seu Ivan fala, pode chegar, meu irmão. Mas daí não é evocação. Está convidando. Aí está convidando. Bom, tá certo, concordo. Está convidando, porque ele não quer aparecer. Esse irmão não quer, porque sabe que ele for ali, a pessoa vai conversar com ele e ele vai ter que, de alguma forma, ali. Aí está convidando, porque ele não está querendo. Né? Vai fazer aquele acolhimento, ele vai chegando, né? Concordo, isso mesmo. Então, pronto. Já. Explica bastante, se a gente continuar a leitura. Hein, Lúcia? Lúcia? Tem também que as pessoas acham, às vezes, que você vai para o centro e pede para... Gostaria de falar com fulano, eles acham que a gente pode evocar espírito assim, sem ser a programação da casa, né? Mas não é assim. Tudo é programação espiritual. O que está programado para aquela noite, naturalmente, eles vão dar suas comunicações. Né? E tudo é programação, tudo tem a sua programação. Nada é fora na hora que a gente quer. É a hora que é necessária para eles, né? É isso mesmo? É isso mesmo. A senhora que já dirigiu, Dona Maria, a senhora que já dirigiu sabe. É assim mesmo. Então, tudo tem uma programação. A gente não pode chegar lá e chamar fulano, ciclano, porque quer saber notícia de não sei quem, não sei o quê, mas não é assim. Tudo é uma coisa muito bem feita, muito programada, muito séria, que não se deve. Eles falam, não se deve comunicar ou chamar o espírito. O espírito, naturalmente, vai ser preparado para aquela reunião daquela noite, né? Tem uma preparação realmente, porque é difícil a comunicação deles, às vezes. Até antecipada, né, Maria? Até antecipada, né, a programação. Nem todos estão realmente preparados para chegar naquele momento ali, né? E, às vezes, um espírito vem e dá notícia do outro, porque a gente quer saber. Mas um vem porque o próprio espírito não tem condições de dar comunicação. As outras questões todas vêm explicando isso aí tudo, é só ler o resto. Isso. Vamos continuar, então. Vamos parar de falar e vamos ler. Esclarece bem. Então. Cada uma destas duas maneiras de operar tem suas vantagens, e nenhuma desvantagem haveria, senão na exclusão absoluta de uma delas. As comunicações espontâneas, inconveniente nenhum apresentam, quando se está senhor dos espíritos e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. Então,
É quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que disponham a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles e, dessa maneira, se podem obter coisas admiráveis. Entretanto, pode suceder que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra comunicações mais nas reuniões regulares, naquela, sobretudo, em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que a elas comparecem, sem que sejam chamados, por estarem prevenidos em virtude mesmo da regularidade das sessões. Tomam, então, frequentemente a palavra de modo espontâneo, para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer, caso em que não são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, que por certos hábitos que lhes são peculiares. Isso. Viu como é que explicou? Sim. Continua? Quando se deseja comunicar com determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. Número 203. Ele pode vir. A resposta é geralmente sim ou estou aqui, ou ainda, que quereis de mim? Às vezes, entra diretamente em matéria, respondendo de antemão às perguntas que lhe queria dirigir. Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. Nas perguntas que se lhe façam, devem evitar-se as fórmulas secas e imperativas, que constituiriam para ele um motivo de afastamento. As fórmulas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito, e em todos os casos cumpre que o evocador lhe dê prova de sua benevolência. Essa pergunta aqui que ele fala, que é a número 203, eu fui até olhar lá, ela trata da questão do desejo que o aspirante a médium tem de confabular com os espíritos que lhes são caros, né, ou familiares. Mas, assim, então, nessa pergunta, nessa questão 270, por mais que a gente fala que não se deva fazer isso, mas devem existir situações em que isso seja necessário, né? Porque ele fala aqui que se você deseja se comunicar com determinado espírito, e aí é um espírito, né, específico, né? Se tiver essa necessidade de evocação, né? Ele fala aqui que existe uma maneira como a gente fazer isso, né? E ele vai responder de alguma forma. Então, eu estou entendendo que mesmo que não seja usual fazer isso, mas que isso pode acontecer em algum momento, né? Alessandra, uma coisa que eu vi assim, eu concordo assim que realmente a gente, reunião mediúnica, raramente a gente vai evocar um espírito, porque a gente não sabe, né? Qual espírito que está lá. Então não tem como falar assim, fulano, Antônio, José, não tem como, né? A gente pode, porque você falou, em casos especiais, vou evocar a mãe desse cara, eu já sei quem é. O que a gente realmente faz, pede, pelo menos as reuniões que eu acompanhei, a gente tem, porque você precisa ter um método de acompanhamento, você não pode deixar solto o negócio. Agora dá você tem as pessoas que estão ali na reunião de tratamento, e essas pessoas você tem que ir atendendo conforme a situação. Claro que nem todo dia, nem toda reunião você vai atender todo mundo. Você precisa ter um método, ou vai cada reunião um grupo, né, que vai ser atendido fulano A, B, C,
ou GH, sei lá. E também tem a intuição do dirigente, né? Ele sabe que naquele dia, não, hoje fulano, ele percebe que não é o dia do fulano, porque o mundo espiritual já alerta ele que não tem nenhum espírito ali para conversar. Mas o que a gente vê geralmente, o que é? É que a pessoa pede ao médium que pense no ciclano, ó, pensa na Antônia que está lá no salão, que vai estar, faz parte. Nesse pensamento, você já se conecta com o espírito que está ligado a Antônio. Você não sabe quem é. Sentido, já está uma conexão, você não sabe quem é o espírito. A evocação mesmo, realmente, a Lúcia tem razão, a evocação pura e simples, ela é muito difícil porque a gente desconhece o nome das pessoas, eu acho que o que Kardec coloca aqui é o medo que você tem de transformar a reunião numa petição aí dos parentes que já morreram, né? Porque os parentes que já morreram você já sabe. Então, se não tomar cuidado, de fato, pensa na dona Joaquina, a mãe da ciclana que morreu. Pensa no irmão, pensa cara. Não, a reunião não foi feita para isso, né? A reunião foi feita para ajudar outras pessoas. Agora, o dirigente ele tem uma direção ali, né? Então você tem que saber direcionar mais ou menos para o médium, fulano. Ó, pensa no José que está lá no salão, que tá em tratamento. Aí nessa hora, provavelmente o espírito ligado a José vai dar comunicação. Ou não, né? Às vezes você pode pensar o José e o mundo espiritual direcionar outro espírito. Agora, esse negócio do espírito, se ele vai mentir ou não, enganar, sei lá, isso faz parte da prova nossa, né? E da inteligência. A gente precisa estudar para não cair numa cilada dessa. Eu conheci uma médium que a gente demorou a perceber qual é o problema dela. O problema dela é que a comunicação dela era anímica, né? Para quem não sabe, comunicação anímica é o próprio espírito que se desdobra do corpo e ela, a partir daí, ela dá comunicação como se fosse outra pessoa. Como é que as pessoas começaram a perceber isso? Porque toda reunião mediúnica era sempre o mesmo espírito, do mesmo jeito, e não sei o quê, e tal. E o mundo espiritual deixou aquilo rolar para quê? Para ver se alguém percebia, né? Não são pessoas ali capacitadas, que estudam a doutrina espírita, ninguém está percebendo que tem algo errado, não. E foi deixando, reunião, passa um mês, passa um ano, até que alguém percebeu que, poxa, parece que fulana sempre fala do mesmo jeito, com a mesma coisa, o mesmo espírito. Será que é o espírito que está obsidiando ela? Aí, quando foi investigar, não era espírito obsidiando nada. Era a própria pessoa que não dava comunicação nenhuma de outros espíritos, a não ser dela mesma. Interessante, né? As comunicações nenhumas, a não ser dela mesma. Então, esses acontecimentos, os espíritos deixam ir para que a gente aprenda, porque senão é muito fácil, né, para a gente. As coisas não são assim. Ok. Obrigada, Elcio. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Podemos continuar. Valquíria, você pode ler a 271? Vamos lá. Compreende, não raro, a prontidão com que um espírito evocado se apresenta mesmo da primeira vez. Dir-se-ia que estava prevenido. É com efeito que se dá quando, com a sua evocação, se preocupa de antemão aquele que o evoca. Essa preocupação é uma espécie de evocação antecipada. E como temos sempre conosco os nossos espíritos familiares, que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam o caminho de tal sorte que, se nenhum obstáculo surge, o espírito que desejamos chamar já se acha presente ao ser invocado. Quando assim não acontece, é o espírito familiar do médium, ou do interrogante, ou ainda um dos que costumam frequentar as reuniões, que o vai buscar, para o que não precisa de muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir, o mensageiro, os pagãos diriam Mercúrio, marca um prazo, às vezes de 5 minutos, um quarto de hora e até muitos dias. Logo que ele chega, diz: aqui estou,
Pode, então, começar a ser feitas perguntas que se deseja dirigir. O mensageiro nem sempre é um intermediário dispensável, porquanto o espírito pode ouvir diretamente o chamado do evocador, conforme ficou dito no número 282, na pergunta 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Aqui na boca, né? Tem um pedacinho aqui. Tem. Quando dizemos que se faça evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente. Os que nisso vejam o emprego de uma fórmula, sem consequência, farão melhor abstendo-se. Realmente, né? É melhor abster-se do que falar o que não se sabe. Uhum. Não é isso, né? Deixa eu ver a imagem aqui, vou procurar. Passa a palavra. Tá, Valquíria. Alguém mais quer ler? Oi? Quer comentar essa questão? Passo sim, também é complicado para mim. Eu gosto de ler várias vezes para poder fazer colocações, sabe? Aqui só uma vez, só para mim não dá, não. O Elcio pode ler a próxima? Vamos ler a próxima, né? Qual que é? 272, você está com o livro? 70 e quanto? 272. Ah, não, tá bom. Já estou aqui. Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos. Sobretudo, quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciadas. Para isso, são necessários médiuns especiais, que ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já no item 193, vimos que estes últimos são bastante raros. Por isso que, conforme dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que está presente. Daí convir que os médiuns não se entreguem às evocações pormenorizadas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem, visto que com os mal assistidos, as evocações, nenhum caráter pode ter de autenticidade. Ô, Elcio, dá licença um minutinho. Você pode dar uma repassadazinha na 271, Elcio, que eu tô meio... não estou entendendo bem, não. Essa que eu li, 271. Vamos voltar? Ficou meio obscura para mim, não estou conseguindo entender muito, não. Encontrar a lógica dela, não. Mesmo da primeira vez, disseria que estava prevenido. Um efeito que se dá quando a sua evocação se preocupa de antemão com aquele... Ah, não, eu entendi aqui. É porque ele está falando que, às vezes, dá a impressão que o espírito já está pronto, né? Está ali aguardando a comunicação. Então, o médium, quando ele já entra na reunião, já, sabe, às vezes, até sem evocar, o espírito já está falando. Por que isso? Porque é aquilo que a gente conversa, né? O espírito, ele não vê, ele é uma reunião mediúnica que você tem data, por isso que é importante você ter data, hora, local, porque os espíritos, eles vão se organizar para isso. E aí, quando você se organiza para isso, eles também já sabem os horários certinho e já estão ali prontos, né? E alguns vêm acompanhando a gente ao longo do dia e por vai afora. Então, quando tem a ordem da comunicação, eles já estão enturmados com a gente, né? Inclusive, enturmados no sentido do lado emocional, né? Você observa que, às vezes, no dia de reunião mediúnica, dependendo do espírito, você está mais alegre, está mais triste, né? Isso já é influência espiritual, que quando você vai dar a comunicação, você já está ali, já está os dois já como se fosse uma junção simbiótica, né? Aí a comunicação, ela flui rápido. Por isso que ele, às vezes, dá uma falsa impressão, onde que vê um espírito desse, né? A gente não sabe, mas ele já está, ele não veio assim do nada, né? Ele estava ali já acompanhando ao longo do tempo, ainda mais reuniões que você tem data e hora certa para acontecer.
Isso aí isso é certo, né? Alguns, interessante, alguns espíritos, eles estão para comparecer na reunião, mas eles nem sabem que vão estar na reunião, né? Eles são atraídos por outros motivos qualquer, são levados ali até mesmo sem perceber, por exemplo, alguém que eles estavam perseguindo, e aí esse alguém que estavam perseguindo, a pessoa, o pai ou a mãe, obriga ele a ir ao centro naquele dia, e aí o espírito, sem querer e sem imaginar, ele acaba indo ao centro. E aí, nesse caso, ele é convocado a participar da reunião mediúnica, dá o depoimento, que muitas vezes ele dá aquele depoimento feroz, achando que está preso, que ninguém pode segurar ele, nem nada, mas ele nem esperava que isso fosse acontecer. Então, a gente tem vários exemplos, basta a gente se imaginar, né? Imaginar o trabalho do mundo físico e do mundo espiritual, que a gente vai entender essas nuances que acontece de o espírito demorar muito a falar, o espírito não querer falar, ou ser muito rápido. Essa palavra evocação, evocada, ela está meio colocada de uma maneira que às vezes confunde um pouco, né? Isso aí. Bom, podemos continuar então na 273? Você quer ler? Pode ser. Alexandre vai ler aqui para a gente. Os médios são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para as comunicações de interesse geral. Isso se explica pelo desejo muito natural que todos têm de confabular com os entes que lhes são caros. Julgamos dever fazer, a este propósito, algumas recomendações importantes aos médiuns. Primeiramente, que não se acedam a esse desejo, senão com muita reserva, se trata de pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros, e que se acautelem das armadilhas que lhes possam preparar pessoas malfazejas. Em segundo lugar, que a tais evocações não se prestem, sob fundamento algum, se perceberem um fim de simples curiosidade ou de interesse, e não uma intenção séria da parte do evocador. Que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa, ou que sai do âmbito das que racionalmente se podem dirigir aos espíritos. As perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideia preconcebida, em se querendo respostas categóricas. Cumpre, pois, se repilam todas as que tenham caráter insidioso. Portanto, é sabido que os espíritos não gostam das que têm por objetivo pô-los à prova. Insistir em questões desta natureza é querer ser enganado. O evocador deve ferir franca e abertamente o ponto visado, sem subterfúgios e sem circunlóquios. Se receia explicar-se, melhor será que se abstenha. Convém, igualmente, que só com muita prudência se façam evocações na ausência das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, visto que somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade, a provocar esclarecimentos, se for oportuno, e a formular questões incidentes que as circunstâncias indiquem. Além disso, a presença delas é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos, que lhes não inspiram nenhuma simpatia. O médium, em suma, deve evitar tudo o que possa transformá-lo em agente de consultas, o que, aos olhos de muitas pessoas, é sinônimo de ledor da buena dicha. Dizer o que agrada. Ah, tá. Mas isso aí. Alguém quer comentar aí, pessoal? Eu acho que são advertências oportunas, né? A gente tem que ter muito cuidado, né, para evitar mera
acesso aos espíritos, aproveitar para satisfazer curiosidades, né, coisas que não são relevantes. Né? A mesma coisa que for consultar um estudioso, né, uma pessoa que tem um conhecimento, né, para fazer uma analogia, né, e ocupar o tempo dessas pessoas com coisas, né, que não têm menor sentido, que não agregam valor. Eu faço uma analogia a isso, né? Você pegar uma pessoa, um vulto, um grande cientista, uma pessoa que tem um conhecimento profundo de um assunto, e de começar a fazer, né, satisfazer curiosidades, né, comezinhas, coisas fúteis, né? Eu acho que realmente é nesse sentido, assim. É isso aí. Alguém quer fazer mais algum comentário, uma colocação? Acho que a gente pode parar nesse item para a gente começar na próxima sexta, no próximo tópico, né? Que é espíritos que podem... Espíritos que se podem evocar. Vamos encerrar, então? Chamar a Lúcia para fazer nossa prece de encerramento, porque hoje é sexta-feira. Resumindo aqui para mim, depois de dar uma estudada nesse assunto. Também, Valquíria. Vamos aprofundar nossos conhecimentos. Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus a essa oportunidade de estarmos aqui estudando, nos esclarecendo, para que possamos praticá-la durante a nossa caminhada. Obrigada, Senhor, por estarmos reunidos em vosso nome, estudando os vossos ensinamentos, Senhor Jesus. Pedimos, Jesus, por toda a humanidade, por toda a nossa terra, pelo nosso país, por nossos irmãos que se encontram em sofrimento e dor, aonde eles estiverem, Jesus, que eles possam receber de vós todo o amparo e toda ajuda. Abençoe nossos irmãos da saúde, da segurança, dos trabalhos essenciais. Deus possa abençoar todos eles. Abençoe também, Jesus, os nossos políticos, que eles possam ter o discernimento de suas responsabilidades, das suas escolhas que fizeram para estar neste momento, todos nós, encarnados na Terra. Que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, da Santinha. Boa noite, Valquíria. Boa noite, Valéria. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Alessandra. Maria, a senhora foi para a festa e voltou toda bonitona, como sempre, né? Fui na festa da mãe, vestir de quadrilha, roupa de quadrilha, fantasiada. Vai ter forró. Mas não teve nada, não. Só eu que fui fantasiada, só para dar uma alegria a ela. Eu sabia, Maria, você não ia perder essa oportunidade. Não tem jeito, não, minha filha. A véia tá que tá. Muito bem. Boa noite, Aparecida. Boa noite, gente. Maria, João, Luiz, Alexandre. Bom final de semana aí para todo mundo. Valquíria, tchau. Tchau. Muita paz a todos. Ana Maria. João, Aparecida. Beijo. Fechando. Tchau, tchau.